Nabucodonosor, um dia, a soberba entrou no coração dele de tal forma, né? Nosso amigo Sorriso acabou de louvar aqui sobre os cativos da Babilônia. A nação de Israel estava cativa, foi levada cativa por 2 vezes para a Babilônia. Nabucodonosor era o dominante da terra. O reino dele não era vencido sequer até mesmo pelo Egito. Eles eram a potência da terra. E Nabucodonosor, na sua vaidade, instituiu, decretou que era para ser construída uma estátua. E num determinado momento, quando se tocasse uma buzina, um sinal sonoro, uma trombeta, toda a nação da Babilônia tinha que se curvar diante daquela estátua. Jesus. Parar o que está fazendo literalmente e se curvar diante daquela estátua. Aí entra Deus mais uma vez contrariando a matemática. Imagina, queridos, daqui mais ou menos lá na nossa praça central, tocar uma trombeta, uma buzina, um sinal sonoro, e todo mundo curvadinho, se prostrando diante de uma estátua que era a figura de um homem, de algo terreno, de um governante. O povo todo ali prostrado. E quem de pé? Sadraque, Mesaque e Abednego. E os irmãos conhecem a história, o que acontecia? Eles eram presos, quem não cumprisse o decreto do rei era preso, jogado numa fornalha que era o terror da época, porque a pessoa era queimada viva. E como o rei, ele sabia do poderio, da força de Deus, que não era algo desconhecido ao rei, o que o rei fez? Chegou para um dos seus homens de confiança, um dos soldados, e disse assim: aquece 7 vezes mais. Oh, Jesus. Porque eu não quero que nenhum dos 3 escape dessa fornalha. Eles vão servir de exemplo para aqueles que me desobedecerem o meu decreto. E assim Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinham 3, né, irmãos? Mas teve uma hora, queridos, Aleluia. que alguém olhou para dentro daquela fornalha. Glória a Deus. E falou assim: o que é isso? Aleluia. Nós somos 3 naquela fornalha, agora nós estamos vendo 4. Glória a Deus. Tem de Aleluia. errado nisso. Eu acredito, queridos, isso não está na Bíblia, mas a gente pode conjecturar sem ferir a palavra do Senhor. Eu imagino aqueles homens tirando os óculos, tirando o capacete, tirando as indumentárias ali, de oficiais, esfregando os olhos ali 10, 15, 20 vezes. Aleluia. Esfregando o olho aqui, continuam 4, mas nós jogamos 3 aí dentro. Oh, Jesus. Que isso? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala, queridos, que aqueles homens saíram dali e Aleluia. nem um fio de cabelo Glória a se Deus. perdeu no meio daquele fogo. Aleluia. A Bíblia fala, queridos, que nem cheiro de queimado Aleluia. havia naqueles homens. A gente ouve muito, a gente lê muito na internet uma frase que diz assim: é melhor amizade do que cargo, porque Lázaro não tinha nenhum cargo, não era ninguém importante da época, mas era amigo de Jesus. Olha só o que Jesus fez, Deus fez através de Jesus na vida de Lázaro. A medicina da época disse: esse cara está morto. Ataram Lázaro já estava 4 dias, tinha um procedimento. Antes de 3 dias, queridos, não deviam decretar óbito, porque existe uma enfermidade chamada catalepsia, que a pessoa pode ser dada como morto, mas de repente ainda não morreu. Hoje nós temos meios, a medicina hoje é ultra avançada para detectar se a pessoa faleceu ou os sinais vitais estão quase imperceptíveis. Mas naquela época era bem rústico, era bem simples. 4 dias a Bíblia diz que Lázaro estava ali. Talvez até o próprio Lucas, que era médico, os médicos de Roma, os médicos da época, por certo,
colheram a primeira opinião, a segunda opinião, a terceira opinião, e Lázaro foi para a sepultura, totalmente atado, como era o costume da época, uma pedra colocada ali naquela sepultura, para que o cheiro lá de dentro da decomposição daquele corpo não exalasse para o lado de fora, porque a Bíblia diz que Lázaro já cheirava mal depois de 4 dias. Oh, Jesus. Meu Deus. Oh, Jesus. Aí vem Jesus. Glória a Deus. Quantas coisas, queridos, a gente olha para a nossa vida e diz assim, está morto, Oh, Jesus. está fedendo, Senhor. não tem mais jeito, Deus. já está se decompondo, já está Glória a desmanchando, Deus. não tem como, não tem como. Oh, Jesus. Tu és poderoso. Aí Jesus se volta para aquela turma que estava ali e diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E Jesus completa, vai dizer assim, se creres, verás a glória de Deus. O que está morto na sua vida, querido? Ah, irmão, eu estou orando há tanto tempo por uma porta que ela não se abre. Além dela não se abrir, parece que cada dia tem um cadeado diferente. Ah, irmão, eu tenho orado para um familiar meu largar o vício. Essa hora meu coração está apertadinho, porque eu estou aqui no culto, eu estou aqui adorando o nome do Senhor, e aquele familiar meu, aquela pessoa que eu amo, que eu queria juntinho comigo aqui assistindo o culto, está lá se perdendo. Ah, irmão, meu coração está apertadinho, porque eu saí de casa e deixei meu irmão, deixei meu filho, deixei a minha mãe muito mal, acamada. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus chega, queridos, em frente àquela sepultura de um homem que já cheirava mal e fala para eles, tire a pedra. Oh, Jesus. E aqueles homens vão ali, tiram a pedra, a medicina já tinha determinado, já cheirava mal, o negócio já estava complicado, mas para Jesus não tem nada complicado. Aleluia. Glória a Aí Deus. Jesus vira ali naquele local e diz assim, Lázaro, Aleluia. vem para fora, Lázaro. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. A palavra de Deus diz que Lázaro vem todo enroladinho naquela atadura. Aleluia. Glória a Deus. Os homens desatam Lázaro. Aleluia. E eu imagino a família de Lázaro chorando, porque Aleluia. Lázaro estava morto. E agora Lázaro vive. Glória a Deus. Qual é o seu Lázaro, querido? Oh, Senhor. Qual é? O que está morto na sua vida? O que você julga que já perdeu, que não tem mais jeito? Senhor. Deus, Ele é poderoso. Ele é todo poderoso para desfazer qualquer lógica e agir no sobrenatural. A lógica que você explica, o sobrenatural, pelo nosso dicionário, é aquilo que não tem explicação científica. Aleluia. Pescadores de ofício. E o que mais aqueles homens enfrentavam era tempestade no mar. Mas quando de repente a água começou a açoitar aquele barco de tal forma que começou a entrar no barco e causar estrago, entrar ali no convés, no interior daquele barco, eles ficaram preocupados. Eu abro um parênteses aqui para dizer ao seu coração, todos nós temos problemas, queridos, porque nós, a nossa postura cristã, nós enfrentamos o inferno diretamente nas nossas vidas. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Satanás e seus demônios não podem nos tocar. Mas é bem verdade que às vezes os dados inflamados de Satanás vêm sobre as nossas vidas. Isso é a todo instante, porque nós somos inimigos do inferno e amigos de Jesus. Mas quando você começa a deixar aquilo que te incomoda lá de fora entrar no seu interior, aí você se abala, aí você se deprime, aí você, se não vigiar, querido, a sua fé baixa. E a água entrava naquele barco ali, foi o problema daqueles homens. Não era tempestade, era o que estava acontecendo no interior daquele barco. E de repente, vem aquele homem caminhando sobre as águas. E um dos discípulos disse assim,
que é aquilo? É um fantasma? Não estavam acostumados a ver ninguém caminhando sobre as águas. Oh, Deus. Daqui a pouco, Pedro olha. É o Senhor Jesus. Oh, Deus. Aí Jesus responde: sou eu, não temas. Jesus ali caminhando sobre as águas e vindo de encontro àqueles homens. E Pedro, que era um líder, que era um homem decidido, falou assim: se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Aí Pedro vai lá, abandona o barco, desce ali naquela marola, no meio daquela tempestade toda, consegue andar um pouquinho, e daqui a pouco Pedro afunda, Jesus vem, toma Pedro, coloca Pedro de novo num lugar seguro e ordena que o vento, aquela tempestade, aquela tormenta, tudo que açoitava o barco, tudo que tentava contra a vida dos seus discípulos, cessasse. E tudo se cessou, queridos. Aleluia. Sabe, ainda que você esteja no meio da tempestade, creia que Jesus ele pode caminhar sobre as águas. Aleluia. E vir ao seu encontro. Glória a Deus. Para a gente correr um pouquinho, queridos, porque a hora já é avançada, Deus ele também encontraria a astronomia. A astronomia é o estudo dos astros. A gente sabe que chega às 6 horas da manhã, o que acontece? Amanhece o dia, tem um movimento de translação, de rotação do céu, do Sol, da Terra. A ciência ela é contadinha, ela é determinada, ela é cheia de teses que não podem ser mudadas pelo homem. Quando chega às 6 horas da noite começa a escurecer, dependendo da época do ano, até mais cedo um pouquinho escurece. E uma certa vez, Deus virou para o exército de Israel e falou assim: até o final desse dia, eu vou dar o inimigo na mão de vocês. Oh, Jesus. Isso aconteceu com Josué. Assim que Deus arrebata Moisés, Josué fica como líder da nação de Israel. E a palavra de Deus diz, queridos, que haviam 5 exércitos de reinos diferentes. Eles formavam uma coalizão para poder guerrear contra a nação de Israel. E a lógica, mais uma vez, invade a situação, o evento, aquela guerra. Por quê? 5 exércitos contra 1 era covardia, humanamente falando. Mas esse exército, que era o exército de Israel, tinha o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que ia à sua frente. Glória a Deus. E o Senhor dos exércitos, através da oração de Josué, já tinha prometido: até o final desse dia eu vou te dar o inimigo nas suas mãos. E o que a palavra de Deus diz? Josué orou e o sol simplesmente parou. Oh, Deus. Glória a Deus. Vocês já viram o sol parar, irmão? Oh, Jesus. Se eu orar, eu não tenho fé para isso. Falo com os irmãos com toda sinceridade, a minha pequenez, a minha fé pequena, talvez não permita que o sol pare. Talvez você não faça com que o sol pare, mas aprove ao Senhor naquele dia, pela sua misericórdia, pelo seu poder, fazer com que o sol parasse. Aleluia. Porque o que ia acontecer, queridos? A luz, ela expõe as trevas. Se o sol ele fosse embora e viesse à noite, escurecesse, os inimigos teriam espaço, poderiam se esconder em cavernas, poderiam se esconder em florestas, poderiam esconder em lugares escuros, e o exército de Israel não estaria ali eliminando aqueles inimigos. A batalha teria que ser prolongada para o dia seguinte, mas o Senhor, havia uma promessa do Senhor sobre a vida do exército de Israel: até o final desse dia eu vou te dar o inimigo em suas mãos. Aleluia. Sabe, querido, se Deus ele prometeu para você, Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus. Ele vai te dar a vitória Em nome de Jesus. Ainda que Ele abra o mar, ainda que Ele caminhe sobre o mar, ainda que o anjo do Senhor venha para te defender, ainda que Deus contrarie todas as lógicas possíveis, ainda que Deus
Se tiver no desejo do Senhor parar o sol, parar a lua, parar o movimento da terra, parar qualquer coisa, frear o homem, travar a língua que profetiza ao contrário contra a sua vida, a doença que vem se levantar contra você, o inimigo que te afronta dia e noite,